Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: Em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela, que tinham visto no oriente, ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs de fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. A igreja celebra a solenidade da Epifania do Senhor. Conclui-se o tempo do Natal. É tempo de celebrar a manifestação do Salvador que veio para salvar a todos, não apenas os judeus, mas a todos os povos. É esta a essência desta grande solenidade, queridos irmãos e irmãs. Celebra-se também aqui, no contexto das nossas tradições, o terno de reis, os santos reis, pois o que se manifesta aqui no Evangelho de Mateus, início do capítulo 2, é justamente a visita destes que certamente não eram reis, eram provavelmente astrólogos, astrônomos da Pérsia, mas homens sábios da ciência que vieram de um povo estrangeiro, não judeu, para reverenciar aquele que nasceu homem e Deus, trazendo os seus tributos, trazendo as suas ofertas, também não da cultura judaica. E aqui então, olhando para o Evangelho, nós vemos este grande cenário que é muito simbólico. Primeiramente, é Jesus que, nascendo de maneira milagrosa pela ação do Espírito Santo, de Maria, pela providência de Deus, nasce na cidade de Davi, no território de Judá, onde tem como rei um estrangeiro também, chamado Herodes, Herodes o Grande, que durante muito tempo governou a Judéia. E quando sabe da notícia do nascimento deste, que seria o sucessor de Davi, Herodes era estrangeiro, nasce então o sucessor legítimo judeu de Davi, fica preocupado. Sabe justamente pela presença daqueles estrangeiros da Pérsia ali, perguntando aonde nasceria o sucessor de Davi, o Salvador. Eram guiados por uma estrela. Para os povos daquela época, quando alguém muito importante nascia, normalmente também se manifestava no mundo das estrelas do céu o seu sinal, ou seja, uma estrela específica. É esta que os guia. E a partir deste encontro com Herodes, que falsamente mostra desejo de conhecer o Salvador, eles encontram o lugar. Aquela cena de Maria, José e o menino. Esta cena que para nós sempre deve ser atualizada na nossa memória, no nosso coração, para contemplar a simplicidade do extraordinário. O jeito simples que o nosso Deus quis se manifestar, para que possamos viver assim também. E ali diante deles
eles se ajoelham, o gesto de adoração, e reverenciam aquele que para agora eles também será o Salvador. E oferecem esses três presentes, ouro, incenso e mirra, que no primeiro momento não manifestavam necessidades para aquela família sagrada que ele estava, mas era simbólico, pois para os povos da época simbolizava as oferendas de submissão. É um ato de justiça que aqueles que chamamos de reis, os magos do Oriente, querem manifestar. Agora ali também está o seu Senhor. E manifestando esta submissão, esse ato de justiça, dar àquele que é o Salvador aquilo que lhe pertence, a vida deles muda. E esta grande luz que irradia-se a partir de Belém da Judéia atingirá o mundo todo. Pois agora aqueles homens que voltarão por um outro caminho, mas voltarão para a sua terra, voltarão diferentes. Antes, uma pequena estrela, iluminando a escuridão do caminho, apontava o lugar onde aquele que há muito tempo se dizia que nasceria, nasceu. Agora, os magos serão portadores desta luz, pois algo foi transformado no seu interior. E depois de voltar para casa, certamente, anunciaram que sim, há agora entre nós o próprio Deus. Que possamos nos perguntar, queridos irmãos e irmãs, nessa festa da Epifania, então, o que também na minha vida eu quero oferecer como um ato de submissão, no melhor sentido da palavra, para reverenciar e adorar o Salvador. E também deixar que a sua luz penetre no nosso íntimo, para que você também seja portador da luz da salvação, que é para todos. E não esqueçamos, depois do encontro com esta bela cena da Sagrada Família, que a cada Natal nós renovamos, o caminho muda. Quais são os sinais de mudança no teu caminho após a celebração deste Santo Natal, nesta solenidade da Epifania, que encerra o tempo do Natal? Pensemos, reflitamos e levemos a luz do Salvador a tantos que necessitam. E, como é costume nosso, a partir de segunda-feira, após a Epifania, já podemos desmontar a árvore de Natal, o presépio, tudo aquilo que também durante esse tempo do Natal foi sinal pedagógico, educativo, simbólico dessas festividades. Que o Senhor hoje os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.